galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! Locais de reprodução. O céu estava ficando mais escuro. Trovões retumbavam à distância. Grant e os outros se apoiavam nas portas do Jeep olhando para a tela no painel. Locais de reprodução? Perguntou o U pelo rádio. Ninhos, disse Grant. Presumindo que a ninhada normal seja de 8 a 12 ovos sendo chocados, esses dados indicariam que os Comps têm 2 ninhos, os Raptors têm 2 ninhos, os Otis têm 1 ninho e os Ips e os Maias têm 1 ninho cada. Onde estão esses ninhos? Teremos que encontrá-los, respondeu Grant. Dinossauros constroem seus ninhos em locais isolados. Mas por que tão poucos animais grandes? Disse o U. Se há um ninho maia de 8 a 12 ovos, deveria haver de 8 a 12 novos maias, não apenas um. Isso mesmo, disse Grant. Exceto pelo fato de que os Raptors e os Comps que estão soltos no parque estão provavelmente comendo os ovos dos animais maiores. Talvez comendo os recém-nascidos também. Mas nós nunca vimos isso, disse Arnold pelo rádio. Raptors são noturnos. Alguém vigia o parque à noite? Houve um longo silêncio. Não achei que vigiassem, continuou Grant. Mesmo assim não faz sentido, disse o U. Não se pode sustentar 50 animais a mais com alguns ninhos de ovos. Não, disse Grant. Presumo que eles estejam comendo mais alguma coisa. Talvez pequenos roedores. Ratos e camundongos? Houve outro silêncio. Deixe-me adivinhar, disse Grant. Quando vocês chegaram à ilha, havia um problema com os ratos. No entanto, ao longo do tempo, o problema desapareceu. Sim, é verdade. E vocês nunca pensaram em investigar o porquê. Bem, nós apenas presumimos, disse Arnold. Olha, disse o U, ainda temos que lidar com o problema de que todos os animais são fêmeas. Elas não podem procriar. Grant estivera pensando naquilo. Tinha descoberto recentemente um intrigante estudo vindo da Alemanha Ocidental em que ele suspeitava conter a resposta para isso. Quando criou seu DNA de dinossauro, disse Grant, você estava trabalhando com pedaços fragmentares, não é? Estava, afirmou o U. Para conseguir uma cadeia completa, alguma vez você precisou incluir fragmentos de DNA de outras espécies? Algumas vezes, sim, respondeu o U. Foi o único jeito de completar o trabalho. Às vezes incluímos DNA aviário vindo de diferentes pássaros e às vezes DNA reptiliano. Algum DNA anfíbio? Especificamente DNA de sapo? Possivelmente. Eu teria que conferir. Confira, disse Grant. Acho que você vai descobrir que a resposta está aí. Malcolm disse. DNA de sapo? Por que de sapo? Gennaro disse impaciente. Ouçam, isso é tudo muito intrigante, mas estamos nos esquecendo da questão principal. Algum animal saiu da ilha? Grant disse. Não temos como saber com esses dados. Então como vamos descobrir? Eu só conheço um jeito, disse Grant. Temos que descobrir os ninhos individuais dos dinossauros, inspecioná-los e contar os fragmentos de ovos remanescentes. A partir daí, seremos capazes de determinar quantos animais eclodiram e poderemos começar a analisar quantos estão faltando. Malcolm disse. Ainda assim, não saberemos se os animais que faltam foram mortos, se morreram de causas naturais ou se deixaram a ilha. Não, disse Grant, mas já é um começo. E eu acho que podemos conseguir mais informações com uma olhada intensiva nos gráficos populacionais. Como vamos encontrar esses ninhos? Na verdade, respondeu Grant, acho que o computador pode nos ajudar com isso. Podemos voltar agora? Perguntou Lex. Estou com fome. Podemos sim. Vamos embora.
disse Grant, sorrindo para ela. Você foi muito paciente. Daqui a uns 20 minutos vocês poderão comer, disse Ed Regis, dirigindo-se para os dois Land Cruisers. Eu vou ficar mais um pouco, disse Ellie, e tirar fotos do estego com a câmera do Dr. Harding. Essas vesículas na boca dele terão desaparecido amanhã. Eu quero voltar, disse Grant. Vou com as crianças. Eu vou também, disse Malcolm. Acho que vou ficar, disse Gennaro. E volto com Harding no seu jipe, junto com a doutora Sattler. Ótimo, vamos lá. Eles começaram a caminhar. Malcolm perguntou: por que é que o nosso advogado está ficando exatamente? Grant deu de ombros. Acho que pode ter algo a ver com a doutora Sattler. É mesmo? Os shorts você acha? Já aconteceu antes, respondeu Grant. Quando chegaram aos Land Cruisers, Tim disse: eu quero ir na frente dessa vez com o Dr. Grant. Infelizmente, o Dr. Grant e eu precisamos conversar, respondeu Malcolm. Eu vou só ficar sentado e ouvir. Não vou dizer nada, insistiu Tim. É uma conversa particular, retrucou Malcolm. Vou lhe dizer uma coisa, Tim, interrompeu Ed Regis. Deixe eles sentarem no carro de trás sozinhos. Nós vamos no da frente e você pode usar os óculos de visão noturna. Já usou óculos de visão noturna? Eles têm um dispositivo de carga acoplada super sensível que permite ver no escuro. Legal! Disse ele, indo para o primeiro carro. Ei! Gritou Lex. Eu também quero usar! Não, respondeu Tim. Não é justo! Não é justo! Você sempre pode fazer tudo, time! Ed Regis observou os dois caminhando e disse para Grant: já estou até vendo como vai ser a volta. Grant e Malcolm entraram no segundo carro. Algumas gotas de chuva caíram no para-brisa. Vamos andando, disse Ed Regis. Estou pronto para o jantar. E aceitaria um daiquiri de banana. O que vocês dizem, gente? Um daiquiri cairia bem? Ele batucou o painel metálico do carro. Vejo vocês no alojamento, disse ele, começando a correr para o primeiro carro e subindo a bordo. Uma luz vermelha piscou no painel. Com um suave zumbido elétrico, os Land Cruisers partiram. Voltando em meio à luz que esmaecia, Malcolm parecia estranhamente amuado. Grant começou. Você deve estar se sentindo legitimado sobre sua teoria. Na verdade, sinto um pouco de receio. Suspeito que estejamos em um ponto muito perigoso. Por quê? Intuição. Matemáticos acreditam em intuição? Claro, a intuição é muito importante. Aliás, eu estava pensando em fractais, disse Malcolm. Você conhece fractais? Grant balançou a cabeça. Não posso dizer que conheça, não. Fractais são um tipo de geometria associado a um homem chamado Mondebro. Ao contrário da geometria euclidiana que todos aprendem na escola, com quadrados, cubos e esferas, a geometria fractal parece descrever objetos reais no mundo natural. Montanhas e nuvens são formas fractais. Assim, fractais são provavelmente relacionados à realidade, de algum modo. Bem, Mondebro descobriu uma coisa notável com suas ferramentas geométricas. Ele descobriu que as coisas parecem quase idênticas em escalas diferentes. Em escalas diferentes? Por exemplo, continuou Malcolm, uma grande montanha vista de muito longe tem um certo formato rudimentar de montanha. Se você se aproximar e examinar um pequeno pico da grande montanha, ele vai ter o mesmo formato de montanha. Na realidade, você pode descer toda a escala até um minúsculo fragmento de rocha, visto sobre um microscópio, e ele vai ter o mesmo formato fractal da grande montanha. Eu não vejo por que isso possa preocupar você, disse Grant. Ele bocejou. Sentiu o cheiro das emanações sulfúricas do vapor vulcânico.
Eles chegavam agora à parte da estrada que corria próxima à costa com vista para a praia e o oceano. É um modo de ver as coisas, explicou Malcolm. Mondebro descobriu uma semelhança do menor ao maior. E essa semelhança de escalas também ocorre com eventos. Eventos? Considere os preços do algodão. Existem registros confiáveis dos preços do algodão datados de mais de um século atrás. Quando você estuda as flutuações nesses preços, descobre que o gráfico das flutuações ao longo de um dia se parece basicamente com o gráfico de uma semana, que se parece basicamente com o de um ano ou de 10 anos. E é assim que as coisas são. Um dia é como uma vida toda. Você começa fazendo uma coisa, mas termina fazendo outra. Planeja cumprir uma tarefa, mas nunca chega lá. E no final da vida, toda a sua existência também tem essa mesma característica desordenada. Toda a sua vida tem o mesmo formato de um único dia. Acho que é um modo de ver as coisas. Não, é o único modo de ver as coisas. Ao menos o único modo fiel à realidade. Veja, a ideia fractal de semelhança carrega em si mesma um aspecto de recorrência, algo como uma dobra de si mesma, o que significa que os eventos são imprevisíveis, que eles podem mudar subitamente sem aviso algum. Certo. Porém, nós nos tranquilizamos pensando na mudança súbita como algo que acontece fora da ordem normal das coisas. Um acidente como uma batida de carro, ou algo fora do nosso controle como uma doença fatal. Não concebemos mudanças súbitas, radicais e irracionais como algo urdido no próprio tecido da existência. E ainda assim elas são. E a teoria do caos nos ensina, explicou Malcolm, que a linearidade reta, a qual nós tomamos como algo indubitável em todos os lugares, desde a física até a ficção, simplesmente não existe. A linearidade é uma maneira artificial de ver o mundo. A vida real não é uma série de eventos interconectados ocorrendo um após o outro, como contas presas em uma gargantilha. A vida é, na verdade, uma série de encontros na qual um evento pode mudar aqueles que o seguem de uma forma totalmente imprevisível, até mesmo devastadora. Malcolm recostou-se em seu assento, olhando para o outro Land Cruiser, alguns metros adiante. Essa é uma grande verdade sobre a estrutura do nosso universo. Mas, por alguma razão, nós insistimos em nos comportar como se isso não fosse verdade. Naquele momento, os carros pararam com um tranco. O que aconteceu? Perguntou Grant. Lá na frente, eles viram as crianças no carro apontando para o mar. Distante da praia, sob as nuvens ameaçadoras, Grant viu os contornos escuros do barco de suprimentos abrindo caminho até Punta Arenas. Por que nós paramos? Disse Malcolm. Grant ligou o rádio e ouviu a menina dizendo, cheia de empolgação: "Olhe lá, time! Está vendo? Está lá!" Malcolm espremeu os olhos para o barco. Eles estão falando sobre o barco? Parece que sim. Ed Regis desembarcou do carro dianteiro, veio correndo até a janela deles e disse: "Sinto muito, mas as crianças estão super animadas. Vocês têm binóculos aí?" "Para quê?" A menininha disse que viu algo no barco, algum tipo de animal, disse Regis. Grant apanhou os binóculos e pousou seus cotovelos sobre a janela do Land Cruiser. Ele sondou o comprido formato do barco de suprimentos. Estava tão escuro que ele era quase apenas uma silhueta. Enquanto olhava, as luzes do barco se acenderam, brilhantes no crepúsculo roxo escuro. "Está vendo alguma coisa?" perguntou Regis. "Não", respondeu Grant. "Eles estão lá embaixo", disse Lex pelo rádio. "Olhe para baixo." Grant inclinou os binóculos um pouco para baixo, analisando o casco logo acima da linha da água. O barco de suprimentos tinha vigas grossas com rebordos laterais que corriam por todo o comprimento da embarcação. Contudo, estava já bem escuro agora, e ele mal podia divisar os detalhes. "Não, nada dá para ver", disse Lex impaciente.
Perto da traseira. Olhe perto da traseira. Como ela pode enxergar alguma coisa nessa luz? Perguntou Malcolm. As crianças enxergam bem, disse Grant. Elas têm a acuidade visual que nós esquecemos que um dia tivemos. Ele virou os binóculos na direção da popa, movendo-os lentamente, e de repente viu os animais. Eles estavam brincando, correndo entre as silhuetas das estruturas na popa. Ele pôde vê-los apenas brevemente. Contudo, mesmo a luz que se esvaía, podia dizer que os animais estavam de pé, com cerca de 50 centímetros de altura, apoiando-se em caudas rígidas para se equilibrar. Agora você está vendo? Indagou Lex. Estou. O que eles são? São raptores, respondeu Grant. Pelo menos 2. Talvez mais. Jovens. Meu Deus, disse Ed Regis. Aquele barco está indo para o continente. Malcolm deu de ombros. Não fique nervoso. Apenas ligue para a sala de controle e diga a eles para chamar o barco de volta. Ed Regis estendeu a mão e pegou o rádio do painel. Eles ouviram o sibilar da estática e alguns cliques, enquanto ele rapidamente trocava de frequência. Tem algo errado com esse rádio, disse ele. Não está funcionando. Ele correu para o primeiro Land Cruiser. Eles observaram-no se abaixar para entrar no veículo. Então Ed tornou a olhar para eles, dizendo: Tem algo errado com os 2 rádios. Não consigo falar com a sala de controle. Então vamos continuar, disse Grant.